você que está curtindo esse final de ano de muitas festas, olha só o recado que eu trago para você da Betfair. A Betfair está com o Vasco e vai estar também em 2025 e dá a você a oportunidade de ajudar o clube e também o canal Atenção Vascaínos, que continua com a parceria para o ano que vem, com os melhores divertimentos nos jogos e apostas esportivas, ganhos turbinados, mega cotação, exchange e muito mais. Mas sempre lembrando, jogos online só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. A Betfair é a maior patrocinadora da história do Vasco e chega em 2025, dando oportunidade a você de fazer a regularização do seu processo de transição para que a sua conta seja habilitada e você possa continuar se divertindo sem nenhum problema. Tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem. É a Betfair. Vem com o Vasco, vem com o AV, vem com a Betfair. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área, no último sábado do ano de 2024. E hoje eu vim aqui falar para você sobre Pablo Verratti, esse espetacular jogador que chegou ano passado no Vasco, sob alguma desconfiança, e olha, os números de Verratti são absurdos. E não são só números técnicos, números físicos. Um jogador que com 36 anos consegue dar a resposta positiva que todo clube necessita. E olha, quero deixar bem claro aqui que num determinado momento da temporada eu mesmo achava de bom tom que ele pudesse sair durante as partidas, porque não estava rendendo o suficiente. Terminada a competição, você se debruçando sobre os números, você percebe que é um jogador imprescindível. Pelo menos para estar num elenco. E na equipe do Vasco, então, um jogador que fez e faz total diferença. Depois da vinheta eu volto, trazendo para você quem foi esse Pablo Verratti em 2024. Eu tenho certeza, torcedor, que você ficará espantado com a saúde que esse jogador ainda apresenta em campo. Antes da vinheta, vou pedir um favor que não custa absolutamente nada. Senta o dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos e que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Conto sempre com a ajuda de vocês. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, nesse último sábado do ano de 2024, eu me vi na obrigação de falar sobre o Verratti. Esse jogador que chega no Vasco no meio do ano passado com um certo grau de desconfiança. Até porque o currículo do Verratti, para um jogador que estava chegando com 34 anos, não era um currículo absurdo. Vinha, sim, de uma boa temporada no Campeonato Argentino, que inclusive foi o artilheiro da competição. Só que se a gente observar o currículo do Verratti, desde que ele inicia no futebol profissional, aliás, um jogador que iniciou tarde no futebol profissional, não teve assim um trabalho de base muito adequado. E se você olha, ele disputou em várias oportunidades a terceira e a segunda divisão do futebol argentino. E chega à maturidade, numa idade que o jogador já está muito mais para encerrar a carreira do que propriamente para começar a mostrar resultados. E logo na sua estreia contra o Grêmio, naquele momento que o Vasco estava agonizando na tabela do Campeonato Brasileiro, ele consegue aí deixar a sua marca. E desde então é um jogador imprescindível para o Vasco. Ano passado já foi um jogador de fundamental importância para que o Vasco pudesse aí escapar do rebaixamento. Esse ano, lá no início no Campeonato Carioca, em alguns momentos não esteve bem. E o torcedor até passou pela cabeça, e não só do torcedor, de quem analisa também, que talvez ano passado teria algo a mais do que ele poderia entregar. Só que veio a notícia que era um jogador que estava jogando
com uma fratura na costela. E eu não sei quem aí está do outro lado que já teve a possibilidade de sofrer algum tipo de contusão na costela, ou uma batida, ou até mesmo uma fissura, uma fratura. E eu posso falar com propriedade porque eu já tive em 2 oportunidades fratura na costela. É algo inimaginável que alguém com uma fratura na costela consiga exercer a função de atleta de futebol profissional. E foi isso que o Verratti fez. Ficou jogando durante um bom tempo com esse problema aí na costela. Numa temporada em que ele teve a oportunidade de participar de 54 partidas e participou diretamente de 27 gols, com 23 gols assinalados e 4 assistências. Ou seja, a cada 2 partidas, o Verratti conseguiu participar efetivamente de um gol. Um número completamente absurdo. E se a gente partir para a minutagem do Verratti, é algo então que assusta e assusta muito. Porque é um jogador que eu vou tirar como parâmetro, torcedor, apenas o Campeonato Brasileiro da Série A. E vou pegar dentro do elenco do Vasco jogadores com uma idade próxima ao Verratti, para o torcedor ter a ideia do feito que esse argentino fez. O Verratti conseguiu ficar em campo 2.990 minutos. Das 38 partidas do campeonato, participou efetivamente de 35. Apenas uma veio do banco, que foi naquela partida contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Nas outras 34 partidas, ele iniciou como titular. E se a gente pegar, e você pode ver aí na tela, aliás, dados do nosso parceiro aqui, o SofaScore, você pode ver aí que se você somar Souza, Alex Teixeira, Coutinho e Dimitri Payet, a minutagem desses 4 jogadores não dá a minutagem que o Verratti teve durante a competição. Eu entendo também que desde o início da competição estava apenas o Payet, que os outros 3 vieram depois. Mas mesmo assim, você somar a minutagem de 4 jogadores da mesma faixa etária de idade aí do Verratti e até um pouco mais novo, no caso do Coutinho, que tem aí 32 anos, o Souza com 35, o Alex Teixeira com 34 e o Payet um pouquinho mais acima com 37, não chegar à minutagem, dá para ter uma ideia do que esse cara entregou durante o ano. E agora, outro dado que é absurdo. Se você pegar a minutagem dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, de todos, somar todas as equipes, todos os jogadores, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui rápida, que cada equipe tem utilizado no Campeonato Brasileiro pelo menos 25 jogadores, uma média baixa, porque eu tenho certeza que todos os elencos da Série A usaram até mais do que isso. Então a gente está falando de pelo menos 500 jogadores que entraram em campo na Série A de 2024. O torcedor tem ideia da colocação do Verratti nesses 500 jogadores? Pasme, o Verratti foi o 18º jogador que mais esteve em campo. E dessa lista, até chegar no Verratti, por exemplo, do 1º ao 17º, existem ali 11 goleiros. Então, torcedor, apenas 6 jogadores de linha jogaram mais tempo do que o Verratti. Não assusta esse número para um atleta de 36 anos, um atleta que leva porrada e briga com os zagueiros o jogo todo, um atleta que esse ano foi promovido até a capitão do Vasco, e com todos os méritos. Inclusive, num determinado momento, essa questão de ser capitão acabou atrapalhando o Verratti. E por que eu falo isso? Ele sempre foi um jogador muito voluntarioso, de se entregar muito, de brigar muito, de estar ali no meio dos zagueiros e também de reclamar muito. E eu percebi durante a competição que alguns juízes não gostavam dessa postura do Verratti e acabaram até marcando ele em inúmeras, marcando assim no sentido de ficar pegando no pé dele, e muitas faltas que eram feitas no Verratti não eram assinaladas, passava batido. Então, essa fase dele, que durou aí o Campeonato Brasileiro todo como capitão do Vasco, em alguns momentos acabou até atrapalhando o Verratti. E eu percebi
que ele entendeu esse momento e também parou um tanto de reclamar com a arbitragem, porque ele percebeu que isso estava prejudicando o seu futebol. Já no último terço do Campeonato Brasileiro, as coisas não estavam acontecendo. Era um jogador que estava tendo muita dificuldade, porque apesar de todos os elogios que eu estou trazendo aqui para você, a gente entende que ele é um jogador que precisa ser municiado. É um jogador que precisa que essa bola chegue em determinada faixa do campo para que essa bola vá para dentro da área. Ele no jogo aéreo, eu acredito que seja o melhor da América do Sul. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que para isso precisa ter um modelo de jogo que faça com que ele apareça mais. Aliás, um parênteses aqui, o Carille com o Santos na Série B foi a equipe que mais alçou bola para dentro da área. Ou seja, o Verratti tem tudo para ser beneficiado dependendo do modelo de jogo que o Carille vai implementar na equipe do Vasco no próximo ano. E eu mesmo, aqui no canal, em várias oportunidades, defendi que naquele momento era melhor substituir o Verratti em algumas oportunidades, porque as coisas não estavam acontecendo. E ele fora da área tem muita dificuldade. Só que nada supera o trabalho. Por exemplo, eu nunca entendi por que o Verratti, que é um monstro, por exemplo, as jogadas aéreas, os duelos aéreos, desde que ele está no Brasil, ele tem o dobro das ações vencidas que o segundo colocado. Ou seja, não tenho o que falar, é o melhor do Brasil e da América do Sul, baseado em números. E quando eu falo em duelos aéreos, é ofensivos, é defensivos, é você brigar pela quebrada do goleiro, é difícil ganhar do Verratti. E eu não entendia por que o Verratti não conseguia fazer o trabalho do pivô. E a partir da hora que o Felipe assume como treinador, é claro e nítido o quanto ele conseguiu evoluir nesse quesito. E é um outro modelo de jogo que dá para o Carille começar a explorar. Porque ficou claro que a partir da hora que ele teve mais jogadores por dentro auxiliando ele, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Payet, que ficaram mais próximos, ele conseguiu ter esse jogo de bola no chão. E esse último terço do campeonato torcedor que eu falo que ele não foi bem, não tem como a gente descaracterizar, por exemplo, a contusão do David. Porque o David era esse segundo atacante que acabava dividindo com a zaga adversária essa preocupação. A partir da hora que a gente não teve mais o David, o Verratti virou um solitário dentro da área. Então, que o Carille consiga colocar alguém próximo ao Verratti para extrair ainda mais o melhor do seu futebol. Então, o que eu queria deixar claro com esse Faísca Tá On de hoje? Essa discussão da renovação do Verratti tem que ser algo feito com muito carinho e muita atenção. Eu também entendo, se ele tem contrato até o final do próximo ano, talvez não precisa ficar forçando a barra já. Deixa começar o Campeonato Carioca e o primeiro semestre ali desenrolando para devagarinho poder resolver essa questão da renovação. Até porque a diretoria do Vasco tem inúmeras frentes e problemas para resolver até então. Agora, se tiver que fazer um esforço para ter essa renovação dentro das possibilidades do Vasco, eu acredito que deve ser feito. Porque não é fácil você encontrar um jogador que consiga te entregar tecnicamente o que o Verratti entregou. Volto a repetir, a cada 2 jogos participou diretamente de um gol. Um jogador que é o 18º jogador que mais jogou em minutagem com 36 anos num campeonato tão competitivo como a Série A, sendo que dos 17 que estavam à sua frente, 11 eram goleiros. Um jogador desse tem que ter carinho, tem que ter cuidado e tem que ser elaborado algo para que cada vez mais ele possa entregar mais para o torcedor vascaíno e para a equipe do Vasco. Então, agora, o grande desafio dos envolvidos nisso é ter uma equação que não faça um contrato muito longo, porque ele já tem 36 anos, que não inviabilize o Vasco um contrato muito grande, mas também que não se abra a mão tão fácil de um jogador tão decisivo com esses números que eu trouxe aqui para você hoje, torcedor. Beleza, galera? Queria agradecer, é a última participação minha aqui no Atenção Vascaínos nesse ano. Queria agradecer demais, de coração, toda a audiência de vocês, tanto no Atenção Vascaínos como no 9+. Desejar um ótimo 25, com muita saúde, muita paz no coração, que
que todos vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa e eu tenho certeza que em 25 a gente vai se encontrar muito por aqui e vai poder falar muito de Vasco, que é a nossa paixão e a nossa resenha. Antes de terminar, favorzinho, like, compartilha nos seus vídeos sociais, nas suas redes sociais, deixa aqui embaixo um comentário sobre o Verratti, o que você pensa, o que você não pensa, que é sempre importante para mim, como analista, ter um entendimento do que o torcedor está pensando. Abraço, galera, e até 25, falando muito de Vasco. Valeu! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais, uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC, e a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!